Olá, tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo por aí? Como é que tá a correria? Qualquer coisa me escreve aí, manda mensagem. Bom, é o André que tá por aqui. Vamos falar mais uma vez aqui nos nossos vídeos, né, na semana. E hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre a importância de você não pular as etapas, né? As etapas de venda. Então é muito importante que a gente não pule as etapas de venda. Você deve ter escutado por aí, a gente fala assim, a gente não pode, um bom profissional não improvisa, um bom profissional não, o vendedor não pode improvisar. De repente, se você tem o domínio da sua rotina, tem o domínio do que você está fazendo, a improvisação, ela até faz parte do negócio. Só que desde que você saiba exatamente o que você está fazendo. Existem vendedores que estão começando nesse mercado agora. Essa semana eu dei um treinamento para vendedores que tinham 6 meses, 2 meses, muitos vendedores de pouco tempo de casa, experiência geral mesmo, quase um ano, dois assim, mas bem pouco em comparação com outros profissionais do mercado. E o que acontece? A gente percebe que as etapas elas estão sendo puladas. E quando as etapas são puladas, a venda, o fechamento, ele se torna um pouco mais difícil de ser realizado de uma forma orgânica, de uma forma linear, né? Então, por exemplo, etapas. Hoje a gente pula as etapas, nós estamos pulando os bagulhos. Então, vamos supor, o cliente entrou. Qual que é a primeira? Vamos falar do beabá, né? Falar do zero ali, a primeira parte. Não estou nem dizendo de lead, de ligação, de prospecção, não. Vamos pensar que o cliente entrou na loja, está na tua frente, ele entrou. Então, qual que é a etapa? Primeira etapa, abordar, né? Lembra da metodologia ponte lá, de varejo e tal? Abordar. O que é abordar? Abordar positivamente. Então, você tem que fazer o primeiro contato com o cliente. Você tem que olhar para o cliente de uma maneira mais rápida do que ele olhar para você. E quando o cliente percebe que ele já foi notado na loja, seja pela recepção, vendedor, qualquer um, ele já vai ficar um pouquinho mais calmo. E não é aquele olhar fulminante, é um olhar assim agregador, um olhar acolhedor, né? Que você olha, já balança a cabeça, a pessoa já meio que vem até você. Então, é básico, né? Olhar, abordar positivamente, olhar, sorriso, saudação, inclinação, né? E toda essa pegada. O sorriso é uma ferramenta de venda que está muito em falta, muito em falta. Sabe, o sorriso não é gargalhada, é um sorriso, um semblante um pouquinho mais amável, uma coisa um pouquinho mais gostosa de se perceber. E tá difícil isso, entendeu? Isso é básico, isso é etapa. Etapa 1. Etapa 2. Cliente entrou na loja, você tem que saber coisas desse cliente, né? Em todas as metodologias de venda, você tem que pesquisar as necessidades do cliente, perguntar se ele tem filho, se ele é casado, perguntar se esse é o único carro da família, como ele vai usar o carro, se esse carro é CNPJ, se ele é PCD, se de repente a recepcionista não fez essa filtragem, você tem que fazer, né? Então, assim, não é uma pesquisa do IBGE que você vai sair perguntando, você tem que colocar essas questões dentro da tua conversa, dentro da sua... Vamos tomar um café, quebra o gelo direitinho. Ó, o senhor primeira vez que o senhor vem na loja, conheceu a gente como? E outra, que carro que o senhor tem? Que carro que o senhor vai colocar no negócio? Tem vendedores que chegam a passar valor da negociação em pé, sem saber o carro que o cliente tem para dar na troca. Aí chega no fim, o cara, mas eu queria colocar meu carro na troca. A negociação mudou toda, velho. Mudou toda. E aí você vai partir do zero de novo. Então, seja inteligente. Não pule etapas. Saudação, pesquisa, necessidades dele. E aí, o que acontece? Quando você já tem essas informações na sua mão, você já sabe para que o cara vai usar o carro, como ele vai fazer, se ele vai fazer um financiamento, se o carro é usado na troca, enfim. Quando você se tem filho, quando você tem toda essa informação na mão, você vai demonstrar o carro que você determinou para ele, ou que vocês entrarem em consenso, você vai demonstrar o carro, vai mostrar os benefícios que mais agregam para o cara, que mais agrega para o cliente. Então, por exemplo, tem criança pequena, o cara não está muito preocupado com velocidade final, com quilograma torque, com força, com cavalo, com essas paradas, não tá. Ele quer saber de segurança, a questão de ABS, a questão hoje da tecnologia de frenagem autônoma, enfim, de todo o conforto que ele tem dentro, se tem cadeirinha, se tem cinto isofix, se tem exatamente coisas de segurança. Então, você não precisa falar o carro 100%, você vai falar apenas o que o cara quer ouvir, ou o que a cliente está disposta a ouvir. Ou seja, você vai deixar sua apresentação, tanto no test drive como estática, mais otimizada, mais personalizada, entendeu? Exatamente isso. Então, legal você entender a necessidade para depois demonstrar o carro, porque senão, velho, você vai ficar fazendo um trampo aí animal
e não vai ter resultado, porque você vai ficar falando coisa pro cara, o cara não quer ouvir. E aí enche um pouco o saco essa situação. Então você tem abordar, pesquisar, demonstra um test drive. Test drive tem que estar muito. Depois a gente fala sobre test drive aqui, vou fazer um vídeo só sobre test drive, eu acho que pode ajudar. O que acontece? Depois disso tudo, você vai começar a fazer sua negociação. E é onde pode surgir algumas objeções do cliente que sempre vão surgir. Gente, objeção, ela é uma opinião do cliente. Então a gente não pode confrontar, tá? Se a gente confronta, a gente perde o poder da negociação toda, entendeu? Quem domina a negociação ali é quem pergunta. Só que quando gera uma objeção, você tem que entender que isso é uma opinião dele. Você, em vez de ficar confrontando, você tem que acolher, entendeu? Então, aquelas palavrinhas mágicas, entendo e compreendo, procure entender a origem da objeção, tem toda uma técnica, devolver em forma de pergunta, toda PNL no treinamento a gente fala muito disso, para você poder reverter uma objeção. Você não vai sanar, mas você vai dar um atalho e você vai conseguir seguir na negociação mesmo aquela objeção ali ainda existindo, então você deu uma amenizada. A melhor situação para você poder neutralizar uma objeção é ter conhecimento do que você está fazendo, ter conhecimento do processo de venda, ter conhecimento dos preços, ter conhecimento de financiamento, ter conhecimento do carro, ter conhecimento de como funciona a loja, de como funcionam os seus concorrentes. Porque quando o cliente coloca uma objeção que você entenda que ela é mentirosa ou que ela é falsa, você tem argumento real para poder conversar com ele, tá? Isso ajuda bastante. Então você tem essa fase. Aí você tem a fase de fechar a venda, né? Neutralizou objeções, fecha a venda. Nunca dê nada sem pedir nada em troca. Aí é técnica de negociação. Senta na mesa, cálculo, HP, faz as contas, mantém a margem, entendeu? Faz uma avaliação certinha quanto no carro do cara. Até tem uma conta de avaliação ali que a gente fez outro dia. Então assim, você vai fazendo e tal. E faz a conta, defina a venda. Tem muitos vendedores que não fecham simplesmente porque não falam assim, ó, tá fechado, o que precisa para fechar? Se eu falar com o meu gerente, o senhor fecha, entendeu? Deixa tudo no jeito. E a última fase é você pegar esses contatos que não deram nada, colocar no seu CRM. Gente, um erro que às vezes a gente comete na loja é o seguinte, só anotar no CRM, só chamar de cliente quem comprou. O cliente ficou na tua mesa, negociou, por algum motivo ele não gostou da avaliação, sei lá, deu um pau no dia, estava meio louco, não fechou o carro. Ele é teu cliente ainda, ele só não fechou naquele momento, mas ele é teu cliente, ele precisa estar no seu CRM, ele precisa estar anotadinho, bonitinho. E não é só anotar André no CRM, tem que anotar André, gosta disso, tomou 3 cafés, comeu 4 coxinhas, 2 hambúrguer, entendeu? Você pode anotar aí que ele é mais difícil de negociação, gosta de número, não gosta de desconto, para você ter um perfil dele, porque na hora que você for fazer um contato depois, você sabe mais ou menos como chegar. Se você conseguiu o nome dos filhos, o nome da esposa, se você prestou atenção na história que o cliente contou no dia da negociação, marca alguma coisa pontual para você depois usar isso a seu favor. É muito legal isso, é muito legal, faz muita diferença. Só que isso é um jogo de etapas. Você tem etapas, então não tem como você vai demonstrar o carro sem saber o que o cliente está buscando. Porque senão você vai mostrar o carro, é ruim, você vai mostrar o carro sem falar o que ele quer ouvir. Por isso que você não pode pular essa etapa aqui. Você não pode chegar na etapa aqui de você pesquisar o cliente sem dar uma boa abordagem para ele, sem dar um sorriso, sem fazer nada. Você não vai pular para o CRM sem você ter feito a venda. Você não vai fazer o test drive depois que você fez negociação. Então, assim, existem uma série de situações que mostram para a gente que não adianta a gente ficar pulando etapas. Não adianta ficar pulando etapas. Agora, pensa no que eu te falei no começo do vídeo. Se você domina muito bem tudo isso, aí a improvisação inteligente pode acontecer. Você improvisa ali, dá uma improvisada aqui, mas uma improvisação com inteligência, tá? Algumas falas no texto que você julga ser melhores e vão bem naquele momento. Então, preste atenção na etapa, não pula, cumpra as etapas certinho, ok? Reforçando o convite, dia 10 agora, semana que vem, vamos fazer nossa mega aula live no YouTube, né? Vai ser muito legal sobre venda de carro. Para fazer a inscrição, aqui no descritivo do vídeo, é só entrar no meu site, www.andrehipolito.com.br. Lá tem um formuláriozinho, você coloca lá, é tudo gratuito, você vai receber o link da sala. Gente, obrigado, fiquem com Deus, um abraço apertado e fui!